Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ciclos termodinâmicos fechados e máquinas térmicas. Lembrando que eu sempre sugiro procurar as aulas da Unicamp ou de outras universidades para que a gente possa garantir a qualidade das aulas. Não deixe de ler os livros e textos de física básica e vamos nessa. Antes da gente entrar nos ciclos fechados, vamos fazer uma recapitulação de cada um dos processos que a gente viu na aula passada. O primeiro é o processo isobárico, onde não há variação de pressão. O diagrama PV é uma reta horizontal entre dois pontos, dois estados A e B, e aqui o trabalho é a área desse retângulo abaixo desse segmento de reta. Numericamente é P ΔV. O valor do trabalho, a gente pode usar a primeira lei da termodinâmica e mais alguma outra informação sobre o sistema para poder determinar ou o fluxo de calor ou a variação de energia interna do sistema. Aqui eu fiz um videozinho utilizando um applet que eu baixei lá daquele site FET Colorado, o link vai estar na descrição, também está nos slides. E ele é legal exatamente para a gente poder verificar essa questão de uma transformação a pressão constante. Então reparem aqui que a pressão está constante. Eu aqui adiciono ou retiro calor. E conforme eu adiciono ou retiro calor, a gente tem uma variação de volume e uma variação de temperatura. Nesse caso aqui a pressão é constante o tempo todo. O segundo processo que eu quero lembrar para vocês é o isocórico, onde não tem variação de volume. Então a gente sai do estado 1 para o estado 2 com o mesmo volume. Eu não tenho nenhuma área sob a curva que descreve o processo PV. Ou seja, o trabalho é nulo e com isso a gente pode escrever pela primeira lei da termodinâmica que a variação líquida de calor é igual à variação de energia interna. Ou seja, todo o calor absorvido e cedido está ligado diretamente à variação de energia interna do meu sistema termodinâmico. Brincando aqui com o mesmo applet, a gente pode ver que com o volume constante, então conforme eu cedo calor ao sistema ou retiro o calor do sistema, a gente vê que há uma variação de temperatura e de pressão de tal forma a validar a primeira lei da termodinâmica. Aqui temos um processo adiabático, então aqui o diagrama entre duas isotermas, a curva ela cruza várias isotermas na verdade. Neste processo a gente não tem nenhuma troca líquida de calor, então que é zero, e daí a gente tem que todo o trabalho realizado pelo ou para o sistema é convertido em variação de energia interna. Reparem que esse applet aqui é um pouquinho diferente, né, mas o conceito é o mesmo. Não há nenhuma variação aqui de calor, nenhum calor cedido ou calor absorvido. E conforme esse bonequinho altera o volume do meu sistema, a gente tem variação tanto da temperatura quanto da pressão. Para novamente, inserido essas partículas aqui dentro, um trabalho é realizado que é convertido em energia interna e há variação tanto de temperatura quanto de pressão. Por fim, nós temos o processo isotérmico, em que não há variação de temperatura, e se não há variação de temperatura, nós não temos nenhuma variação de energia interna. Dito isso, pela primeira lei da termodinâmica, todo trabalho exercido pelo ou para o sistema é convertido em transferência de calor do sistema ou para o sistema. Temos aqui novamente o GIF. Reparem que conforme o trabalho é realizado no sistema, a fonte aqui vai ceder ou absorver calor, de tal forma que a temperatura vai se manter relativamente constante. Aqui há uma certa variação, mas reparem que ela sempre volta para a temperatura normal, conforme a fonte é acionada aqui, cedendo ou absorvendo calor. Bom, a partir desse processo termodinâmico, nós podemos imaginar que um sistema pode passar por processos termodinâmicos subsequentes. Temos aqui dois exemplos, onde nesse processo aqui temos dois processos. Um primeiro, a pressão constante, isobárico, e depois a volume constante, o isocórico. E aqui há um caminho diferente para os mesmos estados I e F, só que o estado intermediário aqui é um estado B, de tal forma que primeiro tem um processo isocórico e depois um processo isobárico. A mudança desses caminhos faz com que o trabalho total desses dois processos seja diferente. Aqui no caso, como não há trabalho nenhum nesse processo isocórico, o trabalho total aqui é o trabalho A, e aqui o trabalho total é um trabalho B que é menor do que o trabalho A, porque essa área aqui é menor do que essa área aqui. Isso fica bem evidente. Então aqui nós temos condições de escolher o tipo de processo que estamos estudando. Temos os diagramas aqui, VT, volume com temperatura, pressão com temperatura e pressão com volume. Aqui nós temos as setas de entrada ou saída de calor, trabalho realizado,
e aqui a gente pode escolher as variáveis iniciais e finais. Então primeiro vamos começar nesse processo isobárico. Reparem que não dá para mexer na pressão, a pressão aqui está em 100 kPa. Eu consigo alterar os volumes e as temperaturas. Então vamos ver como fica. Quando eu dou Start, reparem que o calor está entrando, a temperatura aumenta e o trabalho é realizado. No caso aqui a gente olha o trabalho no diagrama PV, como o volume é maior, o trabalho é positivo. Olhando agora para o processo isocórico, quer dizer que o volume não vai se alterar. Então aqui o volume vai estar 1 decímetro cúbico. O que varia aqui são as pressões e as temperaturas. Se a gente der o Start aqui, tem o calor entrando, a temperatura aumenta, assim como a pressão também aumenta. Por fim, o processo isotérmico, quer dizer que a temperatura vai se manter constante. Temos um trabalho realizado e o calor que está sendo expelido. Então aqui o interessante é saber que dependendo do caminho que se escolhe para sair de um estado e chegar a outro, o trabalho realizado pelo sistema ou para o sistema será bem diferente. Além disso, tudo depende também de onde é o estado final e onde é o estado inicial. Esses dois diagramas são idênticos ao diagrama anterior, mas aqui é invertido onde é o estado inicial e o estado final. A gente já pode dizer de antemão que o trabalho é negativo. Aqui temos um outro diagrama com um terceiro possível caminho, que seria uma isoterma. Então o destaque aqui é realmente qual é o caminho que se está sendo feito e o trabalho que ele resulta. O próximo ponto é, e se a gente sair de um estado I, for ao estado F, e daí voltarmos ao estado I, mas por um caminho diferente? Quando isso acontece, a gente consegue fechar um ciclo, formando um processo cíclico, como esse aqui dessa figura, em que agora não há nem início nem fim, mas uma repetição dos processos subsequentes. Este processo aqui seria algo como o segundo processo apresentado no slide anterior, que tem a cara desse aqui e esse aqui, ou esses dois aqui, alterando o sentido. E a pergunta fica, como calcular o trabalho desse processo? Bom, vamos imaginar um processo cíclico que começa em 1, vai até 2 e depois volta a 1 por um caminho diferente. Como é que um diagrama de pressão por volume, a área entre esses dois processos vai dar o trabalho desse ciclo. Isso é fácil enxergar se a gente imaginar que para cada trecho, para cada processo desse ciclo, a gente está calculando o trabalho, ou a área sobre a curva. Aqui no caso, a gente está saindo desse estado I e indo para o estado F por essa curva de baixo e voltando por essa curva de cima. Neste caso aqui, o trabalho desse primeiro trecho é essa área aqui e o trabalho do segundo trecho é essa área inteira aqui. Então, quando a gente soma os dois trabalhos, a gente vê que o trabalho aqui é negativo, porque o trabalho 2 é menor do que 0 e em módulo maior do que o trabalho 1, que é positivo. Então, o trabalho desse ciclo aqui é negativo. Reparem que aqui a gente está rodando no sentido anti-horário. Já nessa outra figura, esse processo cíclico acarreta um trabalho total positivo, porque a área sob essa curva, esse processo, é maior do que dessa curva desse processo. Um outro detalhe importante é que se os estados iniciais e finais são os mesmos, parte de uma temperatura TI, realiza todos os processos subsequentes e retorna ao estado inicial com a mesma temperatura. Isso quer dizer que não há variação de energia interna. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente pode escrever que todo calor trocado é transformado em trabalho. Aqui nós temos um GIF que dá um exemplo de um diagrama PV cíclico que tem 4 processos. Então são 2 processos isotérmicos, esse aqui e essa outra curva aqui embaixo, e 2 processos adiabáticos, que são esse cara aqui e esse cara aqui. E aí esses processos está aqui vinculado no pistão. O ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico fechado e idealizado por Carnot em 1824. Vocês devem ter visto, inclusive, no ensino médio, que é um dos ciclos mais importantes em termodinâmica. Ele não é um ciclo real. A ideia dele era imaginar um ciclo em que tivesse eficiência máxima. E ele demonstrou isso na época. O ciclo dele é reversível e nenhum outro ciclo real consegue uma eficiência maior do que o ciclo de Carnot. Hoje em dia, o ciclo acaba sendo um padrão até para a gente estudar e determinar se um ciclo termodinâmico real tem viabilidade prática. Por ser um ciclo ideal,
ciclo de Carnot não considera nenhum tipo de atrito. O fluido termodinâmico usado na operação é um fluido ideal. E no caso aqui, a troca termodinâmica é feita nos processos isotérmicos. E é um ciclo com duas isotermas e duas adiabatas, exatamente como no GIF do slide anterior. A diferença está no sentido em que o ciclo é operado. Aqui o sentido é horário, então o trabalho aqui é positivo. Como essa curva e essa curva são adiabáticas, não há troca de energia nem durante esse processo nem durante esse processo. Então a energia absorvida nesse sistema se dá durante essa isoterma e essa isoterma. Por conta do sentido do ciclo, este processo aqui ocorre com absorção de calor e este processo aqui ocorre com liberação de calor. E a gente vai ver agora que nenhuma máquina térmica pode operar com um rendimento maior do que um ciclo de Carnot. E daí vem a pergunta: o que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica, esquematizada, seria uma máquina capaz de utilizar o calor liberado por uma fonte quente para realizar trabalho. A quantidade de energia não utilizada é enviada a uma fonte fria T2. Ou seja, dá para imaginar que aqui há uma conservação de energia, em que toda a energia extraída dessa fonte é, na verdade, a soma da energia em forma de trabalho e da energia que sobra, Q2. O diagrama simplificado de uma máquina térmica pode ser observado nessa figura aqui. Então aqui T1 é, por definição, maior do que T2. Se essa máquina é perfeita, isso quer dizer que não há variação de energia interna na máquina em si. Lembrando que essa máquina opera em ciclos. E por isso que a gente está dizendo que o trabalho vai ser a soma de Q1 com Q2. Se a gente sabe os sinais de Q1 e Q2, então a gente pode escrever o trabalho dessa maneira aqui. O rendimento é definido como a relação numérica entre trabalho e calor absorvido. Aqui, só para deixar claro, a máquina térmica seria esse retângulo aqui. Então esse retângulo absorve Q1, realiza trabalho e expele Q2. Se a gente sabe que trabalho tem essa relação com Q1 e Q2, então o rendimento pode ser escrito dessa maneira. Como a gente sabe que Q2 vai ser sempre menor do que Q1, então o rendimento vai ser sempre menor do que 100%. Um refrigerador é uma máquina térmica que funciona de maneira inversa. Então, o calor Q2 é retirado da fonte fria, através de trabalho, e toda essa energia é expelida para a fonte quente T1, na forma de Q1. Aqui o processo simplificado, então a gente tem o trabalho realizado para absorver Q2 e expelir Q1 para a fonte quente. Aqui da mesma maneira, a gente está aí dizendo que não há variação de energia interna no refrigerador, então a gente tem essa relação entre trabalho e energia. Aqui a gente não tem uma definição de rendimento, mas sim de desempenho, que é a relação entre o calor absorvido Q2 pela máquina térmica, no caso do refrigerador, e o trabalho realizado. Se a gente sabe a relação entre o trabalho e as energias, a gente consegue escrever o desempenho dessa maneira aqui. E aqui, como a gente sabe que o Q1 vai ser sempre maior do que o Q2, a gente percebe que o desempenho aqui pode ter valores entre 0 e infinito. Cabe destacar aqui que tanto a máquina térmica quanto o refrigerador, eles não estão vinculados a algum ciclo fechado específico. Então todos esses cálculos aqui são para ciclos gerais. O ciclo de Carnot ocorre com processos reversíveis. Além disso, a gente está considerando sempre que as máquinas térmicas ideais não possuem atrito, o que em casos práticos é impossível. Além disso, processos reais costumam não ser reversíveis, por conta de troca de calor, etc. Então é exatamente que uma máquina de Carnot que opere com o ciclo de Carnot, por usar um fluido ideal e por desprezar qualquer tipo de atrito, qualquer perda de energia, que a gente pode dizer que nenhuma máquina real vai ter um rendimento maior do que a máquina de Carnot. Além disso, não foi demonstrado aqui, mas já foi demonstrado em algum momento na história, o ciclo de Carnot é o ciclo que fornece o maior rendimento possível. Então, a partir do ciclo, nós temos de 1 para 2 uma expansão isotérmica, onde há a entrada de calor através da fonte quente. Entre 2 e 3 há uma expansão adiabática, então o volume vai se alterar conforme a gente vê pela figura, mas não há nenhuma troca de energia. De 3 para 4 temos uma outra isoterma em que o volume é diminuído e o calor Q2 é expelido sem que haja variação de temperatura. E de 4 para 1 temos uma outra compressão, dessa vez adiabática, onde não há troca de energia. Há apenas uma variação de temperatura de T2 para T1 e uma variação de volume. Aqui a gente tem um GIF que eu acho muito bacana, exatamente porque ele vai demonstrando cada um dos processos, tanto no diagrama PV, quanto aqui em cima, neste
nesta representação de um pistão e do trabalho, troca de calor e das fontes quente e fria. Então a gente tem primeiro esse processo isotérmico, em que há troca de calor com a fonte. Aqui nós temos um processo diabático, então há uma troca com o sistema, novamente uma troca isotérmica, então há uma troca de calor com a fonte fria e no final uma troca de calor. Aqui é o ciclo visto de maneira um pouquinho diferente. Então reparem que a gente tem o pistão percorrendo esses 3 estágios, onde a troca de calor aqui na fonte e aqui na fonte fria, ou seja, fonte quente, fonte fria, e aqui a parte, né, que é isolada seria os processos adiabáticos. Então a gente tem as compressões e expansões aqui e aqui, de tal forma que a gente aqui joga calor para fora, aqui a gente recebe calor, e neste canto aqui a gente não tem apenas a compressão ou expansão sem nenhuma troca de calor, onde apenas a variação da temperatura do sistema, ou seja, a variação de energia interna. Uma máquina de Carnot, a gente pode escrever a relação entre as energias e as temperaturas conforme essa expressão aqui. Em princípio não parece tão claro, mas não é muito difícil de chegar lá. Basta a gente lembrar que as transferências de calor se dão nas isotermas, onde, pela primeira lei da termodinâmica, o calor trocado é igual ao trabalho, e o trabalho de uma isoterma é proporcional à temperatura, já que a substância é um gás ideal. A constante de proporcionalidade depende dos logaritmos das relações entre os volumes, que a gente consegue tirar por saber as variáveis de estado em cada início e final dos processos. Bom, resumindo, esses fatores serão iguais para Q1 e para Q2, e no final a gente vai ter essa relação aqui. Com isso a gente pode escrever o rendimento dessa maneira aqui. Para o N igual a 1, ou seja, um rendimento de 100%, T2 deveria ser nulo, deveria ser zero. Ou seja, todo o calor que vem da fonte quente deveria ser transformado em trabalho, e nenhum fluxo de calor deveria vir para Q2. Só que isso é impossível, porque não há sistema físico com temperatura nula. Então mesmo o rendimento de uma máquina de Carnot não pode chegar a 100%. Então aqui temos um resumo sobre o rendimento e o desempenho de uma máquina de Carnot e de um refrigerador de Carnot, ou seja, que operem com o ciclo de Carnot. Vou mostrar para vocês agora alguns ciclos. Esse primeiro é o ciclo de Stirling, que trabalha com 2 isotermas e 2 isocóricas. Há uma máquina que é muito comum à venda na internet, que tem esse formato aqui. Então neste ciclo nós temos absorção de calor neste trecho 1 dessa isoterma e neste trecho 4 dessa isocórica, e o calor é expelido no trecho 2 dessa isocórica e neste trecho 3 dessa isoterma. Aqui não há nenhuma mudança de calor, mas nas isocóricas há mudança de calor. Aqui não há nenhuma mudança de temperatura nem nesse trecho 1 nem nesse trecho 3, já que são isotermas, mas no trecho 4 e no trecho 2 nós temos variação de temperatura. Este processo é reversível desde que a variação de temperatura seja lenta. E quando a gente calcula o rendimento, a gente pode observar que o rendimento é menor do que o rendimento de Carnot. Então aqui temos um GIF do funcionamento dessa máquina. Na verdade, essa máquina tem alguns modelos, alguns tipos. Esse GIF não deixa a coisa muito clara, mas vou mostrar alguns outros para vocês. Primeiro temos um videozinho que eu vou rodar para vocês. Temos uma máquina. O rapaz coloca álcool ali, que é a nossa fonte de calor. Reparem que aqui nós temos 2 cilindros, né, diferente do GIF do slide anterior, mas há uma conexão, uma passagem entre um cilindro e outro. Já já a gente já vai perceber o que acontece. Reparem que ele tenta girar, mas não funciona. Agora quando ele coloca fogo, depois de um certo tempo aquecendo, ele consegue fazer girar. Conforme a coisa aumenta de temperatura, a máquina funciona melhor. Bom, por esse ângulo de visão, a coisa não fica tão clara,
Vou colocar aqui esse GIF aqui que a gente consegue ver um pouco melhor. Então, a vista por cima, há uma passagem entre um pistão e o outro aqui. Sei que ainda assim não fica claro a gente entender a relação, esse esquema com este diagrama PV. Então, vamos ver aqui em cima, reparem, um outro GIFzinho, aqui a gente consegue ver um pouco melhor a questão da passagem aqui. Aqui fica mais claro de ver que há trocadores de calor, tanto aqui quanto aqui. Então, essa imagem espelhada dá para ver um pouco melhor. Aqui ficaria a fonte quente e a fonte fria seria exatamente esse trocador de calor aqui. Esse vídeo aqui é bem bacana, ele vai mostrar exatamente a movimentação desses pistões aqui. A explicação, pena que está em inglês, está um pouquinho rápido, mas acho que vocês conseguem entender como se dá o movimento dos pistões aqui em relação a essa roda que está aqui. Então é a mesma roda, só que a gente tem uma certa diferença aqui entre esses suportes que empurram essas varas aqui que estão ligadas aos pistões. Então aqui a gente tem uma movimentação dos pistões que é coordenada de tal forma a ter a troca de gás entre uma câmara e outra. Aqui a gente tem o fornecimento de calor o tempo todo para o sistema, e aqui nesse pedaço aqui é um trocador de calor, ou seja, essa parte seria a fonte fria, que está numa temperatura mais baixa do que a temperatura da tua fonte quente. Eu achei esse videozinho aqui, que na verdade era a explicação de uma animação de um motor de Stirling. Então reparem que ele faz a associação de cada movimento aqui que acontece no motor com os processos. Então está em alemão, mas a gente consegue ver que aqui tem um processo isocórico, isotérmico, outro isocórico e outro isotérmico. E a gente consegue realmente visualizar o que acontece em cada um desses processos aqui, cada um desses movimentos aqui. Então a gente tem aqui no caso, nesse movimento, a gente tem uma troca de ar entre as câmaras. Quando esse pistão aqui se move, na verdade, a gente tem compressão ou expansão, mas quando a gente tem o movimento apenas desse pistão aqui, ó, a gente tem uma troca desse ar entre um lado e outro. Neste pedaço aqui de vídeo, ou seja, na verdade é o mesmo vídeo, só que é dividido agora com setores diferentes para a gente conseguir enxergar melhor. A gente já consegue ligar os processos no diagrama PV ao movimento dos pistões aqui no motor. Então repare realmente que quando esse pistão aqui se move, é quando a gente tem ou expansão ou compressão do gás dentro aqui do motor. E quando só esse outro pistão aqui se move, a gente tem na verdade uma troca de ar de um lado para o outro. Nessa troca de ar é que a gente consegue fazer a troca de calor, porque tem realmente um reservatório de fonte fria aqui, e aqui embaixo deveria ter uma chama que vai fornecendo calor ao sistema, conforme a gente está vendo aqui. Esse aqui é o ciclo Otto, é o ciclo dos nossos motores a combustão de gasolina. É um ciclo composto por 2 adiabatas e 2 isocóricas. Aqui não há troca de calor nem nesse trecho nem nesse trecho, apenas nesse trecho aqui e nesse trecho aqui. No ciclo Otto, o rendimento médio de cerca de 25%. E aqui nós temos um GIF que pretende mostrar um pouquinho o que acontece no cilindro e no ciclo. Então aqui, na primeira parte aqui, há uma absorção de calor pelo sistema de maneira isocórica. É o momento da explosão, é o momento da queima do combustível. Após o combustível queimar, há uma expansão, então o trabalho é realizado pelo gás. Aqui embaixo, ainda de maneira isocórica, há uma troca de calor do cilindro com o meio, e aqui depois há uma compressão e o ciclo se repete. Isso aqui, gente, só para deixar claro, é o aspecto teórico desse motor a gasolina. Na prática, a coisa fica um pouquinho distorcida, e é claro que, no final das contas, o que se pretende sempre é tentar chegar perto de um ciclo teórico. Aqui eu separei alguns GIFs para mostrar esse ciclo Otto, ciclo da gasolina. Então reparem aqui os 4 estágios de um motor. Vou, na verdade, tentar nem explicar, só para vocês observarem
que cada um dos estágios acontece, né? A compressão, a expansão, o momento em que a vela explode, que é o caso aqui, e quando ele joga o ar para fora. Aqui fica um pouquinho mais fácil de compreender, porque além do movimento do pistão, a gente consegue ver o processo em si, né? Ou seja, o que acontece exatamente em cada um, com a pressão e com o volume, em cada um dos processos termodinâmicos do ciclo. Então reparem aqui, quando ele comprime, explode aqui, abre, essas válvulas vão abrindo exatamente para jogar e para puxar a mistura de combustível com ar para fora do nosso sistema termodinâmico aqui. E é claro que isso aqui é o ciclo idealizado, né? Na prática, ele não fica exatamente tão bonitinho quanto está aqui. Aqui é outro GIF, o mesmo ciclo termodinâmico, o ciclo de Otto, que mostra exatamente cada um desses processos, e a gente consegue ver o que acontece com aqui durante cada um dos processos e aqui no cilindro o que acontece com a entrada de ar, aqui a explosão, a expansão, quando ele joga para fora o ar. Então reparem que, diferente do que é idealizado, a gente já tinha visto isso no slide anterior, há aqui um processo isobárico que acontece justamente para que ele feche o ciclo. Então, ou seja, ele começa desse ponto E, vai até o ponto A, ou seja, do estado E para o estado A, e aí sim ele fecha o ciclo, conforme a gente já visto, conforme a gente consegue ver aqui nesse GIF. Também temos o ciclo diesel, que é composto por esses processos aqui. Então aqui agora nós temos um isobárico, um isocórico e duas adiabatas. Então não há transferência de calor entre o estado 2 e 3 e o 4 e 1. A troca de calor se dá sempre entre o 1 e o 2 e o 3 e 4. No caso aqui, a absorção se dá entre 1 e 2 e ele expele calor entre 3 e 4. O rendimento do ciclo de diesel é aproximadamente 40%. E aqui a gente tem um gifzinho que tenta mostrar, assim como os outros, o que acontece no motor diesel durante cada um dos processos. Temos este outro gifzinho aqui, que ele também tenta mostrar isso, a questão da explosão, da expansão e compressão. Aqui temos o diagrama PV um pouco mais detalhado e um outro GIF que também tenta demonstrar o que acontece em cada um desses processos aqui. Este vídeo aqui é um pouquinho mais detalhado na questão do trabalho realizado, como se dá a troca de calor, a expansão, que a gente tem noção que quando é injetado essa mistura de combustível com ar, de como é comprimido e essa questão aqui de como é exaurido, né, essa mistura final do produto da combustão. Bom, por hoje é só, espero que tenha gostado.